enquete hoje, a primeira enquete, né? Estamos perguntando aqui o resultado do jogo. O Goiás está na frente, 52,4. 42,9 para a Ponte, 4,8 para o empate. Continue participando. Está equilibrado, né? Está equilibrado. Informações da Macaca ao vivo. Antônio Lupe está chegando aqui no telão da Band. Diz aí, Lupe. Beleza, Batista, mais uma vez, um abraço a você, a todos que acompanham os donos da bola. Hoje é um jogo especial e decisivo para o técnico Gilson Kleina. É especial porque ele completa 200 jogos à frente do comando técnico da Ponte em 5 passagens. Só que é um jogo que pressiona o treinador, tenso, porque se ele perder, a Ponte não conquistar uma vitória hoje em cima do Goiás, provavelmente o trabalho do Kleina será interrompido e um novo profissional será contratado para conduzir a Ponte Preta na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, foram 13 jogos à frente do comando técnico da Ponte, 12 jogos, perdão, e apenas uma vitória do técnico Gilson Kleina nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Ele só não comandou a Ponte na estreia contra o Brusque e sim o Sandro Forner, mas o Gilson já estava contratado e acompanhou o jogo das arquibancadas. Para o duelo de hoje à noite, a Ponte Preta precisa da vitória para sair do Z4 da Série B ou tentar sair do Z4 da Série B. Depende de outros resultados no complemento da rodada. Já o Goiás precisa da vitória para continuar brigando na parte de cima da tabela. A Ponte teve apenas um treinamento. Retornou de Salvador e ontem encerrou a sua preparação para o Goiás. Não houve atendimento para a imprensa. Apenas o atacante Moisés concedeu uma entrevista à assessoria de imprensa da Ponte e falou justamente sobre a marca que ele atingiu, o artilheiro da Ponte com 8 gols, mas o desempenho da Alvinegra na Série B não é aquele que ele esperava no início da competição. Não posso achar que sendo o artilheiro da Ponte Preta tá bom para mim, né? Eu estarei totalmente errado e eu acho que esse sentimento nosso de tristeza por estar nesse momento, sabemos da nossa qualidade, sabemos do dia a dia que nós trabalhamos muito e não merecemos estar nessa situação, então a cada jogo vamos estar batalhando aí para sair o mais rápido dessa situação. E ontem, Batista, depois do treino da Ponte que aconteceu no CT, alguns torcedores de uma torcida organizada da Ponte Preta se reuniram com alguns líderes do elenco, Camilo e Ivan, além do técnico Gilson Kleina e também do executivo de futebol, o Alarcon Pacheco. Esses torcedores cobraram um pouco mais uma resposta desse elenco. Os jogadores também falaram algumas dúvidas que os torcedores tinham e no final eles vão dar o apoio, inclusive está programada uma recepção ao Gorilão hoje na chegada da delegação da Ponte ao estádio Moisés Lucarelli. Em relação ao time, algumas dúvidas, principalmente no meio-campo e no ataque. O Richard, que ficou fora do duelo contra o Vitória, está de volta, teve um problema estomacal no duelo contra o time baiano e agora está à disposição do técnico Gilson Kleina. A dúvida é se o Gilson mantém o esquema com 3 jogadores no meio ou acrescenta o Richard no ataque, ao lado do Rodrigão ou do Fecim e também do Moisés, tentando projetar a provável escalação da Ponte Preta, que deve ter o Ivan Quaresma no gol da Macaca, na lateral direita o Felipe Albuquerque, até porque o Kevin ainda segue vetado, na zaga Fábio Sanches e também Cleilton, e na esquerda o Rafael Santos. No meio-campo, Vini Locatelli ou Marco Júnior, ao lado do André Luiz e também do Camilo. No ataque, Richard ou Fecim, Rodrigão ou Josiel e Moisés. A definição apenas momentos antes da partida. 8 horas da noite, a bola rola no Majestoso para Ponte Preta e Goiás. Batista. Bom, vamos analisar aqui a Ponte. Começa com o Júlio Nascimento com informações do adversário, o Goiás, que vai estrear hoje o Marcelo Cabo. Não é isso, Júlio? Exatamente, Batistão. Marcelo Cabo é o novo técnico do Goiás, né? Ele está na sua 6ª campanha de Série B, já subiu 2 vezes, tem título, e ele foi escolhido para substituir o Pintado. Interessante, porque no domingo o Marcelo Cabo estava dirigindo o Vasco contra o Náutico. E hoje, sexta-feira, ele estreia com o Goiás diante da Ponte Preta. O principal desfalque do Goiás para o jogo de hoje à noite é o Apodi, que marcou época aí, né? Nesses últimos 2 anos na Ponte Preta, teve uma passagem muito boa pela Ponte, de muita regularidade o Apodi, né? A Ponte sente falta desse jogador no seu elenco
vinha com boas atuações da equipe do Goiás, mas acabou se lesionando, está fora do jogo, então abre ali uma vaga na lateral direita para o Dieguinho. E no restante é o time que tem feito essa campanha aí de G4. O Goiás está na 4ª colocação, aposta muito na dupla Elvis, que é o meia, e o Aleph Manga, que tem sido o destaque no sistema ofensivo. Então, muito do Goiás que nós vimos com o Pintado deve ser mantido sob o comando do Marcelo Cabo. Batista. Bom, Tigrão, tá aí a Macaca, vai enfrentar o Goiás, jogo duro, jogo difícil, a Ponte precisando da vitória. E também a questão aí do Gilson Kleina, que completa 200 jogos, mas está aí, né, na corda bamba, está aí ameaçado. Caso a Ponte, neste jogo, tenha uma derrota, muito provavelmente ele será demitido. É uma situação dramática da Ponte pela pontuação, é mais um jogo terrivelmente difícil. Todos são, mas uns são mais ainda. E o que a gente tem que colocar aqui a bem da verdade, não é? É que é uma questão de comportamento também, é uma questão de atitude do time, porque ficar batendo aqui sempre na mesma tecla, o telespectador nosso da Bandeirante não aguenta mais, né? Não aguenta mais. Que o elenco é fraco, que o elenco foi mal montado, que o elenco é desbalanceado, que precisa trazer jogador, isso já está muito repetitivo, já está se transformando em algo enfadonho para o nosso telespectador, especialmente para o torcedor da Ponte. Então, qual que é a expectativa que a gente tem? Sempre tentando pegar algo de positivo num momento tão difícil para a Ponte. A expectativa que eu tenho é que contra um adversário mais gabaritado e que sai para jogar, como saiu o Santos aqui no Campeonato Paulista, como saiu o Náutico para cima da Ponte, lá nos aflitos a semana passada, que o Goiás, 4º colocado, pega o 19º, Gadinha, vamos para dentro desses caras aí, vamos atropelar, precisamos levar os 3 pontos, senão a gente corre o risco, dependendo de resultados cruzados aí, de ficar fora do G4. E a Ponte, jogando, contra-golpeando, não tendo que furar bloqueio, com a limitação de criação que ela tem, ela até que se sai relativamente bem, razoavelmente bem, como foi contra o Náutico. Essa é a expectativa que eu tenho. Me perdoem aí se o pessoal do Goiás estiver vendo o programa, eu estou dizendo me perdoem, os caras da Ponte. Você está dando a letra, mas eles sabem, eles viram os jogos da Ponte. O Marcelo Cabo conhece a Ponte, jogou contra a Ponte esses dias aí, dirigindo o Vasco. E o que é que o Vasco fez? Partiu para cima da Ponte, fez 1-0, continuou tentando matar o jogo e a Ponte achou o gol dela e jogou bem. Foi uma das pouquíssimas partidas que a Ponte jogou bem. Agora, raciocinem comigo. Toda vez que a Ponte jogou contra um time que a atacou bastante, ela colheu pelo menos um empate, ela às vezes teve boas apresentações, como a melhor de todas, que foi contra o Náutico, Batista. Então, para mim, não dá nem para falar do time com esse pouquinho de dúvida que o Lupe colocou aí, não dá para falar nada. Agora, a questão da atitude, do comportamento e da estratégia, sim. Se o Goiás for propositivo contra a Ponte, é menos mal para a Ponte, é menos traumático do que se o Goiás esperar a Ponte. Porque quando algum time espera a Ponte, aí ela fica nessa margem de gols que ela está fazendo aí, que é -1 por jogo. Lamentável. CH, sua expectativa para o jogo de logo mais às 8 da noite, majestoso, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes, a melhor transmissão do rádio. Mais um grande desafio para o nosso trabalho, né? Afinal de contas, hoje é o Tigrão que vai estar nessa, mas comentar jogo da Ponte não é tarefa fácil não, porque são tantos os problemas. E eu espero e desejo que hoje os problemas sejam minimizados. Se eu sou o Gilson Kleina, eu não tenho nem ideia que time ele vai mandar para campo. Mas se eu sou o técnico da Ponte, eu reúno tete a tete os caras e tento de alguma maneira convencê-los que, se não correr o dobro e não correr muito, não vai conseguir equilibrar as coisas. Se é 4-3-3, 4-4-2, 4-1-4-1, seja que esquema for e que jogadores jogarem, a Ponte precisa superar na vontade, na disposição e na união. Esse é o grande problema, que nem isso a Ponte consegue nas mãos do Kleina desenvolver. Eu lamento muito. Deram mais uma semana, mais uma oportunidade, e eu espero que não só o Kleina,
mas os jogadores aí efetivamente aproveitem. Esse jogo tem uma característica interessante, não é? O Tigrão ressaltou, e é algo que eu concordo. É um time de característica que o Goiás ele deixa jogar. Isso pode ser um jogo não mais fácil, mas a caráter de um time que precisa ir para campo e desenvolver um trabalho bem forte. Eu estou desejando muita sorte aos envolvidos, mas não vai ser fácil para a Ponte, não. Vamos encerrar aqui a nossa enquete. Perguntamos qual o resultado do jogo deu Goiás. Há um equilíbrio ali, né? A distância não é grande, mas deu Goiás 53,6, 42,9. 43, né, Batista? Arredondando, 43, e 53,5. Segundo o Instituto Data Batista, empate técnico. Vamos ao encerramento aqui do Antônio Lupe, porque ele tem que se preparar para a grande jornada esportiva. Mas antes, às 5 da tarde, tem o Bandeirantes Esportiva. Um abraço, valeu, Lupe. Vinheta ouro. Essa vinheta ele diz que quando ele tiver com 119 anos... 119. Vai mostrar para os bisnetos. Não, aí é o dia que ele vai, né? 119 anos. Ele quer que seja tocada só no velório dele. Se ele fosse setorista na Rádio Nacional, os caras lá não deixariam tocar essa vinheta. Ele é péssimo. Ela foi eleita por unanimidade por 1 bilhão de ouvintes de rádio do mundo como a vinheta mais feia da história da radiofonia desde Marconi. Tá bom, mas não segui. Valeu, Lupe. Um abraço. Muito obrigado, hein? Um abraço a todos. Só tem traíra também, é um negócio impressionante.